Fala galera, beleza? Começando mais um episódio do Bcast, hoje com o Tom Rioch, um especialista em network conhecido aqui no Brasil como o Rei do Network. Muito prazer, Tom, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, é uma honra ter você conosco. Estou aqui também com o Jonathan, nosso parceiro aqui da galera. E, bom, Tom, eu queria começar, na verdade, passando a bola para você se apresentar, contar um pouquinho de você, para quem não te conhece ainda, saber um pouco mais, e fica à vontade. Obrigado pelo convite, pela participação. É bom estar aqui novamente, que acho que faz pouco mais que 2 anos que tivemos nesta sala fazendo um podcast, tá? Entrevistando pessoas daqui. Então, um pouco de quem é o Thomas. Tá? O Tom Rioch é um americano que está aqui no Brasil há 50 anos, tá? E 25 desses anos como executivo em empresas nacionais, multinacionais, pequenas, médias e grandes, e depois um tempo como empreendedor, tá? Como consultor, criei minha própria empresa. Então essa parte do empreendedorismo, de começar, de trabalhar sozinho, foi nesta época. A evolução disto foi aqui em Campinas, onde eu morava, e agora eu moro em Vinhedo, mas que é perto. Quando eu comecei minha empresa, eu vi que eu precisava criar uma imagem de quem é o novo Tom Rioch. Tá? Que antes, vinculado às empresas onde eu trabalhava, eu era Tom de alguma coisa, de uma empresa. Tá? E era conhecido, tinha um head de relacionamento dentro de cada uma dessas empresas que vale até hoje. Mas quando você tem a coisa própria, agora sou eu. Então precisava aplicar tudo que eu aprendi sobre a parte de marketing e branding das empresas e aplicar em cima do Tom. Em cima do Thomas, no meu passado era o Thomas, hoje eu sou o Tom. Tá? Então, ser mais objetivo, quanto menor o nome, melhor e mais fácil lembrar. Tá? Porque lá fora, nos Estados Unidos, eu sou conhecido como Tom. E aqui no Brasil, o Tom não é bem um nome, parece um tom do som. É isso? Não sei se é Tom Jobim, coisa assim, mas... Então era o Thomas. E até meu nome Thomas, aqui escrevi errado. Escreve. Com S, com Z, com H, que não sei o quê. E meu sobrenome, Rioch, é impossível. Então eu virei uma pessoa sem nome no Brasil. Então era o Thomas, Tomás, não sei o que, gringo. Então tudo isso faz parte de uma identidade. Quando eu criei minha empresa, agora sou eu tenho que vender eu. Então para vender tem que criar quem é esse eu. Então um dos meus componentes de pessoa era de networking, de relacionamento. Que através dessas outras empresas viajava fora, Europa, América do Norte, Brasil, conheço quase todos os estados do Brasil, quase todos os países da América Latina. Então essa parte das culturas dos países no Brasil, das regiões, eu conheci que eu vivi. Tá? Então como é que você vai se adquirindo conhecimento e o que você faz com isso? Então como é que você projeta? E em todas essas andanças, obviamente, eu criei novos relacionamentos com pessoas, com empresas, com tudo. E também eu desenvolvi a percepção dessas pessoas e empresas sobre o Brasil. Eu sou americano, do Brasil, viajava para fora, e as pessoas sempre faziam comentários sobre o Brasil. Parte do meu trabalho no passado era vender Brasil. Estava trabalhando para empresas, buscando o mercado lá fora. Então, a imagem do Brasil, o marketing do Brasil, é o que fazia. Tá? Então, depois foi aplicando. Então, como é que se comunica sobre a marca? O Brasil é uma marca. Sim. Como é que eu crio minha marca? Isso veio com uma naturalidade do próprio networking, do relacionamento. Então, meu início como empresário, tá, aqui foi através da Câmara Americana. Aqui em Campinas. Eu sou um fundador quando começou a Câmara Americana. Participo aqui em Campinas da Associação Comercial. Então eu sou uma pessoa associativa. Tanto a SIC quanto a Anshan tinha e continuo tendo um foco, um objetivo em relacionamento, em networking.
Sim. Então, se eu vou começar a minha empresa, essas associações e outros, fomento o relacionamento, aí cai que nem um pato. É aqui que eu vou usar. E comecei, pela minha cultura, comecei a criar essa rede de relacionamento novo. Foi aí que nasceu o Tom, rei do network. O rei do networking veio através das associações. Entendi. Por quê? Que no início da Câmara Americana, teve no primeiro ano 240 empresas associadas, aqui em Campinas. No primeiro almoço, todo mundo assinou, quero fazer parte. No fim do primeiro ano, teve 120. Certo. Saiu Metade. metade no primeiro ano. Então, as pessoas que administravam me procuraram, falaram, o que você acha que aconteceu? Fizeram uma enquete. Você era um dos 120 que saiu? Por que saiu? Você escreveu no enquete? Saí porque eu não conhecia ninguém. Então me trouxe uma enquete, eu olhava e falei, bom, como é que é possível participar de eventos que tinha de 50, 100 pessoas e dizer que não conhece ninguém? E aí pergunto, o que você acha que aconteceu? Eu falei, olha, é cultural. Porque quando eu entro no mesmo sala, com 50 pessoas, eu vou procurar me apresentar às pessoas que eu não conheço. Perfeito. Tá? Se eu entro na sala, eu vejo você e conheço você, não é que eu vou ignorar. Eu vou dizer alô e eu vou procurar alguém que eu não conheço. Jonathan, o que você faz? E aí começa. Agora, as culturas no Brasil é diferente. Sim. A cultura no Brasil, você espera, né? Ele espera que eu apresento você para ele. Sim. Não chega do nada, né? Não chega. Tá? Então é necessário ter um intermediário. Tá? Isso era e continua sendo. Tá? Então a expectativa é que alguém vai te apresentar pessoalmente, presencialmente, e eu vou contar para ele sobre você. Você não vai contar para ele sobre você. Eu vou contar. Então não é um cara legal e trabalha no Be Creative e faz isso, faz aquilo, cara que eu conheço X tempo. Aí eu vou ficar assistindo vocês conversar. Porque vocês esperam que eu fico assistindo a conversa e validando. Isso é uma realidade que não é só Campinas, isso é Brasil e outros países. Diferente de mim. Eu falei, eu vou entrar, vou procurar. Naquela época era muito de cartões, né? Chega para a pessoa e tem um cartão de visita. A maioria das pessoas não tinha. Ou se tinham, eles mais ou menos guardavam assim. Eu falei, eu tenho. Bom, o que eu preciso fazer de eu ter? As pessoas ficam segurando para si. Guardando. Então, numa das minhas primeiras cartões, isso é um exemplo, tem uma foto. Então, se eu encontrava pessoas desconhecidas, falei, ó, esse é o cara, pronto, bingo. E passava para o outro. Minimamente ele guardava. Sim. Minimamente achava que esse cara era louco. Colocar uma foto no cartão. Mas, do lado positivo, ele levava esse cartão, guardava, no dia seguinte, semana que vem, ele lembrava. E como é que ele lembrava? Tinha uma foto. É aquele gringo. Ainda mais, ele provavelmente pegava este cartão e mostrava mais 5 pessoas. Sim. Olha o cara que eu conheci. E começava a fazer um marketing para mim. Exato. Não é assim? É diferente. É o viral, quando você fala do marketing viral, é assim. Já tinha acontecido já muito antes do termo existir. Não é tudo tema, não. As tendências, a vantagem que eu acho que eu tenho no meu tempo são as ver tendências. Sim. A maioria das tendências de marketing começaram lá fora, não aqui. Isso é verdade. Então, quando eu via aquilo, como eu viajava, eu trazia isso de volta para as empresas e para mim. Sim. Então, para ser lembrado, tem que ter. E naquela época o que era? Era um cartão. Era um investimento grande, que como empresário não tinha dinheiro. Você tem ideia, vou fazer isso, não sei o quê. Parte da minha empresa era de estar em empresas de fora para o Brasil.
Outra parte é ajudar empresas brasileiras a ir para fora. Certo. Então, ajustar para o brasileiro entender a cultura internacional, para empresas de fora aprender e entender como trabalha no Brasil. Então, esse era mais ou menos meu objetivo quando eu comecei. É um cenário muito complexo, porque é o caso, você vivencia os dois lados da moeda, tanto a cultura brasileira e a cultura americana. E fazer essa conexão, sem até entendendo muito os dois lados, qual que é a dificuldade, qual que são as oportunidades que cada um vai ter, como eu falei, é uma coisa muito complexa. Dentro desse contexto, assim, até mesmo do que você já identificou nacionalmente, além desse viés cultural, qual que é a dificuldade do brasileiro em criar essa rede de network? Bom, parte da dificuldade, ela até hoje existe, é o idioma. Então, para você, qual era a minha vantagem até hoje? Eu sou americano, falo inglês, estou séculos no Brasil e falo português. Isto que eu falo hoje é português. Sim. Tá? Então, eu consigo comunicar no idioma do local. Perfeito. Através do idioma do local, que aqui estava no Brasil, eu consigo me expressar e fazer ser entendido. Sim. E conhecer a cultura, porque a cultura brasileira, do Rio Grande para do sul para o norte, é diferente. Totalmente. Não é igual. Campinas não é igual a Porto Alegre. O Brasil, por ser um país tão grande, acaba, se a gente fosse contextualizar assim, o tamanho da diferença é como se fosse diversos outros países dentro do mesmo território. Agora, para o estrangeiro, se falarmos para um americano, os Estados Unidos também é continental. Australiano, Austrália é continental. Em termos de tamanho do país, semelhante. Canadá, semelhante ao Brasil. Europa, não. Europa miudinho. Então, eu trabalhava muito para empresas europeias, ia muito para a Europa. Então, qual o inverso? Uma das empresas era holandesa, outra era dinamarquesa. Países desse tamanho. Ia para a Holanda ou Dinamarca, a referência de tamanho é diferente. Sim. Então, se eu ia para Holanda uma vez e falou, amanhã vamos te levar ao norte, dentro da Holanda. Esse ao norte era 28 quilômetros. Por quê? 32 quilômetros você já está saindo do país. Sim, justo. Então, mas dentro da Holanda, um país, não para menosprezar, pequena, tem mini culturas, mini idiomas, formas de falar dentro do país. Dinamarca é igual. Dinamarca é pequena. Mas por ser pequena, eles são pessoas, os holandeses, globais. Sempre foram países com relacionamento global. Há muito tempo. Então eles conhecem as culturas. Não necessariamente conhecem o tamanho do país. Então por que eu falo isso? Porque para eles e para muitos, quando falo do Brasil, e até hoje, para muitas pessoas, o Brasil é uma coisa só. O Brasil é uma coisa, é português. Então um país, independe do tamanho, se eles conhecem Rio de Janeiro, né, talvez Brasília, talvez São Paulo, mas é uma coisa só. Sim. Não conseguem entender o tamanho continental. Então, se eu falar para o holandês para ir para o norte no Brasil, é um voo de 4 horas de avião, e para eles é 28 quilômetros de bicicleta, as referências são diferentes. Muito diferente. Então, essa parte cultural do que eu vendia, como eu entendia isso, e entendia daqui, e como é que se comunica. Então, o que é o Tom hoje, eu acho? É um comunicador multicultural. Não é só de idioma. Então, preciso falar para o brasileiro que o mundo lá fora é cheio de culturas, muito usando inglês. Então, você como empresário querendo ir lá fora, precisa se adequar primeiro onde você quer ir. Estados Unidos também é grande. Europa é grande. Portugal, porque falam português. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, esse é o lado de entender. E para eles também. Então, para o alemão,
francês, inglês, americano, japonês, coreano, pensando em vir para cá, chinês, eu tenho que adequar aquilo que eu vou falar para eles. Onde no Brasil você quer ir? Sim. Não, o mercado é grande, o mercado é muito grande, mas pega a fatia. O que é que você oferece? Exato. Onde aplica. Então vê o que era a minha competência de tentar atrair e conselhar. Então vou dar conselhos. Em inglês isso chama advisor. Vou te dar conselhos. E o inverso. Então esse era o modus operandi da empresa. Falando do marketing e do relacionamento e do networking, cada um das associações me criou uma conexão com pessoas que eram conectadas a empresas. E eu acredito que o networking, eu preciso seguir a pessoa. A pessoa. Não a empresa. Que as pessoas, a história me mostra, em tempo, eles podem trabalhar em outras empresas. Sim. Eles podem mudar. Uma outra empresa de Nova York pode vir comprar essa. Total. E muda. Então, eu preciso ter no meu radar seguir o voo da pessoa. Onde é que o Jonathan está agora, quando eu conheci, e daqui 20 anos, não sei onde vai estar. Pode estar aqui, pode estar em Nova York, não sei. Não dá para saber. Então, de criar esse mecanismo é um processo de conhecer a pessoa, registrar, seguir a pessoa. Onde está andando? Em tempo. Isso é interessante porque até mesmo como as empresas se posicionam, eu sou uma empresa B2B, eu sou uma empresa B2C, eu sou uma empresa B2B2C, mas no final, se é business to business ou business to consumidor lá, é pessoas que compram. E às vezes elas têm dificuldade de entender isso, que essa comunicação humana, esse relacionamento com as outras pessoas é o que no final do dia vai importar mais. E normalmente a gente tem até dificuldade com certas propostas nossas, porque mas meu consumidor é B2B, eu preciso falar com a empresa. Eu falei, não, eu preciso falar com as pessoas que estão lá. Bom, eu não vou discordar, porque Claro. Na realidade processual, isso faz parte do processo de entender seu mercado. Tá? Mas para mim, eu simplifico e chamo, não é B2B, B2C, é P2P. P2P é pessoa a pessoa. Voltando ao que eu falei. Eu conheço muitas pessoas, eu tinha na minha formação um foco em jovens, em alunos de faculdades. Tá? Aqui na região de Campinas, eu fazia muitas palestras sobre networking e personal branding em as faculdades que têm os grupos de jovens empresários e coisa do tipo. Então eu ia lá porque eram empresários, os alunos tentando, uma empresa júnior de química, empresa júnior de seja o que for. Sim. Então teoricamente está aprendendo a ser empresário dentro de especialidade. Então um dos componentes sempre é networking. Me procura e falou, bom, eu sei física, mas como é que eu vou vender essa pessoa? O caminho é o mesmo, o processo é o mesmo, onde estão as pessoas? E voltava ao mesmo ponto. Você pode ser químico, você pode ser física, você pode ser economista, você pode ser publicitária. Tem que se vender. Como é que eu sei quem você é? Sim. Então, volta que eu defendia, a plataforma mais usada que eu uso é o LinkedIn. Porque é a forma que, como profissional, mesmo jovem em formação, você consegue criar você. É uma rede para isso, né? Para contatos profissionais. Mas, teoricamente, deveria começar pelo uso do seu nome e um nome que você elege que é seu. E usar esse nome em todos os cenários, todas as mídias. Eu conheço pessoas que em cada plataforma usam um nome diferente. Aí eu pergunto, por quê? Não sei. Bom,
Porque aqui eu não quero que ninguém me ache. Aqui eu quero que me ache assim. Não é verdade? É verdade. Então é mais normal isso aqui. E entendendo isso, também aprendi lá no passado, muito até por outros, que nós podemos ter a nossa vida, que eu tenho, são vários personas. Tá? Eu sou um palestrante, eu era e sou um consultor, sou um podcast host, sou um podcast guest, sou um autor de um livro, cada um é uma persona. E, falando do marketing, como é que eu posso promover cada persona? Sim. Mas, no fundo, cada uma dessas divisões da persona volta em mim. Sim. A persona, mãe, pai, Espírito Santo, é esta. Então, é o Tom Rioch. Tom Rioch tem várias fatias. E cada fatia, e hoje, pelos vários mídias, eu tenho como me promover para públicos diferentes. Sim. Que parte dessas minhas personas cai bem para o B2C, B2B, qualquer coisa. Uhum. Sim. Quando eles me acham, quando o B2B me acha dentro desse funil, eles vão achar uma persona que tem uma linguagem com a expectativa dele, uma credibilidade. Tá? Com os outros, se eu estou falando com jovens, se o jovem me acha, eu tenho que ter a mesma coisa. Sim. O jovem não pode chegar e falar, é um velho. Não pode. Desconecta, né? Você acha que, por exemplo, um jovem que talvez queira começar uma empresa, esteja ouvindo a gente, que está começando um negócio, ele deveria, por exemplo, focar em promover o nome dele, a autoridade dele, para depois levar as pessoas para o negócio? Ou, por exemplo, vamos dizer, abrir a empresa e não aparecer tanto, ficar mais por trás das câmeras e usar outras estratégias para comunicar? Como que é a sua visão, assim? Bom, eu vou dar minha visão, Claro. Eu também não sou rei de verdade. Sim. Tá? Eu acho que começa na promoção própria. Perfeito. Tá? Então, quem é você? Então, você, nesse momento, pode ser um startup. Você está com uma ideia, você não está nem com a empresa, você está com uma ideia de vender caju. Pode ser. Sim. Então, esta ideia está aqui. Uhum. Então, por que essa ideia está lá? Qual a competência que você tem até de nutrir essa ideia? Hoje, a realidade de todas as empresas depende de uma estrutura. Depende de uma equipe, depende de gente. Essa equipe se pode pagar. Eu tenho conselheiros independentes que eu uso a cabeça deles. Mas primeiro eles têm que acreditar do que aquela ideia, quando eu falo, eu não sou um louco. Sim. Bom, aqui vem o Tom de novo com mais uma ideia, mas pelo menos eles vão ouvir. Sim. Tá? E vão me ajudar. É neste momento, voltando à sua pergunta, quem é você? Então, você é você que está em formação, não é porque você não está formado, está em formação. Você estudou no colégio minimamente, tá? Alguma razão te levou a essa ideia. Sim. Tá? Não tem que ter uma estrutura corporativa, o que for. Põe isso, registra num lugar. Pode ser 3, 4 palavras, pode ser no seu Instagram, Facebook, mas põe em algum lugar, que é achável. Tá? E cria esse você. Porque o relacionamento, de novo, eu relaciono com pessoas. Pessoas sucedidas, pessoas fracassadas. E eu aprendi que antes de ter sucesso, tem que fracassar. Tá? Ideias boas e ideias ruins geram mais ideias. Então, nisso, tem que ser meio neutro da forma que você expõe. Sugestão que eu dou para qualquer um, falando do Brasil, quando vem um estrangeiro de fora, como é que eu me comunico com um brasileiro? Jamais fala o nome de um clube de futebol. Jamais. Meu pai tem uma boa. Neutralidade total. Meu pai é vendedor, então meu pai chega no cara assim, e se meu pai é vascaíno, mas meu pai, ele chega assim, me pergunta, qual que é o seu time? E o cara já contou a história que foi para Libertadores, foi para a final do Palmeiras, que até falou, os meus funcionários que eram flamenguistas eu nem levei, eu levei só os palmeirenses aqui. Aí eu pergunto pro meu pai, que time que você torce? Aí tipo, ele não pode
falar que é Palmeiras também, né? Aí ele fala, não, eu sou Guarani. É verde também. Ele vai criar essa conexão com o cara, que o cara fala, não, aí sim. Porque se meu pai fala qualquer outra coisa, que é Vasco, que é um rival, que é Corinthians, oposto, já. Você corta aqui em Campinas, você tirou metade do mercado. Sim. Literalmente, em qualquer lugar que você vai. Então pessoas me perguntam aqui no Brasil, para que time, quem é seu jogador favorito? Para mim é o Pelé. É o rei. Que quando eu cheguei, eu vi ele na televisão, vi ele passeando depois de ganhar o Copa do Mundo. É uma pessoa que era o rei do que fazia. Tá? E, obviamente, estava no Santos, tudo, etc., seleção, tudo, mas ele é conhecido por ele. Uhum. Então, meu time favorito é o Cosmos. Por que o Cosmos? Que o Pelé, com toda a trajetória dele de sucesso aqui nessa cultura, o que ele fez, no meu modo de ver? Ele pegou isso, alguém viu que ele tem isso de poder, levou isso para os Estados Unidos, conseguiu implantar numa cultura diferente um conceito absolutamente diferente da cultura americana e gerar sucesso. Mundialmente, já era conhecido mundialmente, mas nos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados esportivos, que desconhecia soccer, né? Ele fez isso. E ainda mais, depois dele deixar de jogar, de usar a habilidade esportiva, qual é o lance do Pelé? O que ele fez? Locava o brand, ele locava a marca nome na dele cadeira. Sim. Dessa estrutura de network, até mesmo como você trabalha conexões, tem uma parte da sua história que eu queria abordar um pouco e até trazer o tema para a nossa pauta, que é o podcast. Assim, acredito que você, até mesmo pela sua expertise já com vários podcasts, já trabalha isso há muito tempo, e até hoje quando as pessoas, talvez, ou a popularização do podcast, né, tem sido muito diferente do seu início lá atrás. Como você, naquele período, utilizou como estratégia de network e como você vê hoje ela ainda com um potencial ainda maior de network? Bom, tem que, de novo, voltar em tempo. Eu vou usar como exemplo o Talk to Brazil. Tá? O Talk to Brazil nasceu em 2009. E ela nasceu como programa de rádio por internet. Naquela época, no Brasil, não tinha rádio por internet. Antes de 2009, eu passei 2 anos aqui no Rádio Bandeirantes. Sim. Manhã Bandeirantes, tem um programa, Manhã Bandeirantes. E por relacionamento de pessoas que eu conheci, me convidaram para fazer parte de um programa de rádio. Legal. Esse programa de rádio era 20 minutos, ao vivo, todo dia, mas eu participava semanalmente aqui, como entrevistado. Então aí eu aprendi a diferença lá, se nós voltamos em tempo, não era diferente, era você que era o locutor, tinha mais uma pessoa lá, tinha esse microfone, tinha a mesa e tinha uma pauta, com ou sem café em cima. Mas nessa pauta, me convidaram em função, por que eu estava lá? Porque eu escrevi um livro. Certo. Eu tinha escrito um livro que se chama Seja Executivo e Não Executado. E este livro falava de planejamento pessoal, falava de networking, falava de carreira. E eu conheci, num evento da Câmara Americana, um diretor do Band, estamos lado ao lado, naquele que eu falei, quem é você? E aí começava, quem você é? Eu sou o diretor do Band, o que você é? Que escrevi um livro. Estava lançando um livro no evento da Anshan. Vamos tomar um café. Eu prometi não derrubar o café, mas foi lá conhecer ele. Tá? Porque esse encontro do networking não passa de 2 minutos. É um oi, dá um café. É isso, é o início, não é o fim. Perfeito. Então, o networking no evento, networking é o início do processo, porque networking é um processo. Então,
conheci, validei, sabe quem é, troquei o cartão, viu que eu tinha um livro, sei que está no rádio, e falei, não, ele falou, me interessa nesse livro, vamos tomar o tal café. Bingo. E ele também era recém-nascido em Campinas. Então ele também não conhecia Campinas. Bom, esse é o início. Vou lá, tomo um café, sem derrubar, conversamos. O livro é esse, que legal, não sei o quê. Tem um rádio, tem isso. Que tal você vem aqui falar num programa sobre esse conteúdo? Legal. Network, não sei o quê, não sei o quê. Nunca tinha feito isso. Por que não? Sim. Foi lá, vi como era. O que eu tenho que fazer? Falar, responder perguntas. E lá, vamos voltar ao podcast. Lá era um programa ao vivo que a audiência ligava por telefone e fazia pergunta. Sim. Tinha que estar ligeiro ali, que senão... Ligeiro. Aí isso saiu quando você olha e fala, bom, eu sei o porquê Deus colocou a gente aqui. Quando eu era criança na escola, eu sou uma pessoa espontânea, eu sou uma pessoa reativa. Na escola primária isso não é bom. Porque professor naquela época você tem que falar em ordem, tem que levantar a mão para falar. Doutrinado. Hoje é tudo diferente, não, você não pode falar. Falava fora da ordem, bem batendo na mão, fica quieto. Então mais falava para ficar quieto que falar. Então isso me levou por anos. Eu falei, nossa, o medo de falar, medo de espontaneidade que existe nas pessoas hoje. Sim. Você fala empresário, o empresário tem medo de falar. Sim. Esse processo educacional, até eu vi um estudo uma vez, que a quantidade de não que as crianças recebem acaba limitando elas na fase Mas adulta. então eu numa mesa com pessoas, um microfone na frente, fala! Toca o telefone, alguém faz uma pergunta, que acho que vocês sabem a resposta, tem que falar. Então eu me reinventei. O que reinventei? Eu peguei algo que estava lá, meio escondido, oprimido, e deixei sair. Me deixou ser espontâneo, tá? E eu vi que o sucesso em comunicação de rádio é espontaneidade, tem que ser reativa. Tá? Você não sabe o que vai ser. Mesmo falando do futebol, o locutor do futebol no Brasil não conseguia entender o que fala. É isso. Mas o cara é reativo. Sim. Ele está falando em cima da bola rodando. Isso é uma arte. Eu falei, bom, nisso aqui, 20 minutos. O que eu fazia da pauta, eu falei, hoje vamos falar de carreira. Falava para começar, onde vai chutar a bola? Carreira. Aí, só falar, audiência, carreira. Dúvidas de carreira. Pode ser jovem, pode ser mãe, pode ser alguém ligando. Eu tenho um filho que não quer estudar. Fala. Tá? Eu quero começar a empresa, o que você acha? Fala. Então, esses 20 minutos me trouxe uma aprendizagem, não só de usar aquilo que estava aqui, mas de uma aprendizagem disto, parte mecânica, parte funcional, microfone, gente, pauta, atrás do microfone tem gente, tinha estagiários que atendiam o telefone, escreviam um papel, trazia. Então isso era uma aprendizagem. Eu estou numa universidade de comunicação aqui. Isto era antes da internet. Então nisso fiquei 2 anos, o único compromisso que eu pedi foi cada vez que eu saio da sala, eu quero gravação do áudio. Legal. Perguntei para você aqui, Foi. quero sair da sala com gravação. Bom, saía, tinha um engenheiro que ficava na outra sala, eu saía, ele gravava, pá. Recebi meus 20 minutos de fama. Ia para casa, no meu site, eu subia esse arquivo. Legal. Eu pegava e subia esse arquivo. Como forma de promover, como forma de networking, dizer para os outros que não sabem, ó, que estou falando de networking, estou falando de carreira, estou falando do Brasil, estou falando de business, estou falando de qualquer coisa. Então, Olha aqui o que eu estou fazendo, né? olha o que está fazendo. Não, mas só o que eu estou fazendo, o que eu estava fazendo era conteúdo. Sim. Porque no início, eu estou do início do internet, eu estou do início de website. Então, sou da época que um website era um website. Tá? As empresas falavam, olha o meu website. Não é assim? Sim. Visita meu website. E as pessoas entravam no website e faziam,
lá, não é isso? Sim. Estava vendo pirâmide lá no Nossa! Então eu vi que ter um website era fácil. Alimentar o website era difícil. Sim. O que você cria? O que você põe dentro? Aí era isso. Isso evoluiu para Talk to Brasil. Via relacionamento no LinkedIn, conheci pessoas nos Estados Unidos, me convidou para ouvir o programa dele que estava lançando num canal de rádio por internet. O que é isso? Tendências. Sim. Vou ouvir. Como é que entra, né? Como que funciona? Ouvi ele falar. 50 minutos falando. Ele era um profissional de busca de talentos. Certo. Então, tinha um site de colocação de pessoas. Trabalhava para empresas. Eu ouvi e falei, nossa, que fantástico. Entrevistando pessoas, não sei o quê. E depois eu ouvi e perguntei, o que você está fazendo isso? Ó, tem meu site, eu sou um expert nisso, mas eu preciso gerar tráfego. Tem que trazer pessoas para o meu site. E é conteúdo. Então eu faço isso para levar. Então 50 minutos entrevistando alguém, falando de carreira, de não sei o que, bingo. Falei, nossa. Aí o que eu criei Talk to Brasil. Por que eu criei Talk to Brasil? Eu no Brasil, o mundo lá fora, que conhecia, não conhecia o Brasil. Como é que eu vendo o Brasil lá fora? Como é que eu falo do Brasil lá fora? Conteúdo do... Criei o Talk to Brasil. Então Talk to Brasil é o primeiro programa de internet radio, de rádio por internet, em inglês, sobre business in Brazil. Legal. Então, em inglês, the world's first internet radio program about business in Brazil. Então, comecei a falar para o mundo sobre negócio no Brasil. Então, cada semana, 1h da tarde, horário de Los Angeles, gerava uma entrevista ao vivo com alguém falando do business in Brazil. Show de bola. Conteúdo, voltava para o meu site, networking. Para entrevistar alguém, eu tenho que buscar as pessoas para entrevistar. Sim. Que era diferente do rádio, o pessoal ligava e falava, não, você tem que ir atrás. Então, convidava. Eu quero ter um programa de rádio, gostaria de te entrevistar. Lá fora, começou a bombar. Lá fora começou a bombar, porque lá tem agências de relações públicas estruturadas, eu estou falando dos Estados Unidos, para achar programas de rádio, televisão, de qualquer jeito, que representavam você, relações públicas de você. Eles estavam procurando mídia para pôr você falar. Então, começava a receber e-mail, quero te apresentar, Jonathan, ele quer falar sobre não sei o quê. Aí é uma coisa que eu descobri de relacionamento, tem que perguntar, como você me achou? Porque alguém, é na internet, mas eu perguntava, o que você estava procurando quando me achou? O que você estava procurando quando me achou? Porque eu sou um desconhecido. E aí uma dessas pessoas da agência falou, ó, você tem um programa que está numa lista de programas disponíveis do Internet Radio, e você está apontado lá nessa lista. Meu trabalho é achar programas para pôr pessoas para falar. Falei, nossa, que milagre. É assim. Porque aqui no Brasil, falando cultura, é difícil achar pessoas para falar. Se eu ligava, falava, ó, quero te entrevistar um programa em Los Angeles, ao vivo, em inglês, eu quero convidar você para falar da sua empresa, da importância. Ele desmaiava. Mas você acha que essa dificuldade, no caso desse, era o inglês? Ou sim, era? Sim. E no Brasil tem muito também do empreendedorismo ser mal visto pelas pessoas também. Não, mas é idioma. Voltando ao início, a pessoa não falava inglês. Bom, podia até falar, mas não o suficiente para uma entrevista ao vivo. Tem que... Isso é uma coisa que eu acho que aí nós brasileiros aqui, a gente tem um receio muito grande de como falar, principalmente em inglês. Porque, exemplo, você quando veio para o Brasil e teve que aprender o português,
E você até já pôs uma das coisas que eu super acredito. Eu me comunico, eu me faço ser entendido. Bom, quando eu cheguei aqui, não falava português. Não, sim, mas hoje você falando, até mesmo, vou pegar outros exemplos, o Jacan, por exemplo, aqui o pessoal usou o português dele com muito sotaque, mas ele se faz entendido. E a gente, brasileiro, tem essa dificuldade de, cara, eu vou falar inglês, mas eu vou me fazer ser entendido, independente se tem um nível de proficiência extremamente alto. Bom, concordo com o que você está dizendo, só que ao nível mundial tem mais pessoas que falam inglês como segundo idioma do que tem pessoas que falam inglês como naturalmente, como nativos. Sim. Então, o mercado está grande para pessoas que falam. Um dos usos do Talk to Brasil é isso, as pessoas escutam, porque eu entrevisto pessoas que falam inglês. Tem que ser americano. Sim. Tem que ser negócio. Hoje, já há tempo, ela mudou nada do business no Brasil, business no mundo. E como ela conseguia gerar brasileiro suficiente em inglês, eu também entrevistava pessoas lá fora que tivessem sucesso ou insucesso no Brasil e contava a história. Depois que esgota isso, é falar de business. Então, Talk to Brasil fala do business. O que eu ponho aqui? Fala, ó, a leading business podcast, sharing successful experiences. Qualquer lugar. Porque business é global, não é aqui, é qualquer lugar. No Café Networking, ó, talk to Tom, talk to the world. Então, fala para o mundo em inglês. Sim. Agora, a deficiência, a falta de progresso no Brasil, Thomas dizendo, é a falta de empenho no idioma. Porque lá fora, um monte de coisa acontecendo. Sim. Agora tem que falar. Aí a evolução disso. Então, Talk to Brasil, Internet Radio, Live, Los Angeles. Aí veio o advento da tecnologia de podcast. Então, podcast que aí eu aprendi que, pô, nossa, que legal, a nova tecnologia. Isso vem que Outra coisa, o que é isso? Aí foi estudando, aprendendo, e aí montei e transformei o Talk to Brasil num programa de rádio por internet, que eu precisava ter um engenheiro e um estúdio lá em Los Angeles, e pagar e tudo, etc., e orquestrar as entrevistas em horário certo. Então, Thomas no Brasil, comunicação lá em Los Angeles, e entrevistada em Moscou. Certo, cada um... Fazer isso acontecia. Só que o trabalho de orquestrar isso e de fazer dar certo era grande. Aí começava, e era 50 minutos. Já na realidade mundial, o tempo do talk radio é uma cultura americana. O pessoal fica escutando rádio o dia inteiro, não sei o quê. Mas o podcast já estava evoluindo para 20 minutos. Aqui eu li as pessoas, o melhor podcast é 20 minutos. Por quê? Porque o americano ele escutava indo para o trabalho. Ele chamava isso commuting time. O tempo de ir para o trabalho é mais ou menos 20 minutos. Então o cara ia escutar por 20 minutos. Hoje é o correr, ou fazer trabalho, fazer qualquer 20 minutos. Então 20 minutos é ideal. Se é ideal, não sei, mas alguém disse. Falei, bom, eu consigo montar isso e pegar pessoas que conseguem falar por 20 minutos. Porque tem pessoas que falam 50 minutos é muita coisa. Sim. Tá? Então eu falei, bom, unir o útil com o agradável, vou aprender isso, consigo fazer isso do meu estúdio que eu criei na minha casa. O que eu precisava? Internet, conexão. E o mundo estava conectado. Tá? Conseguia ter um microfone, conseguia ter o equipamento, conseguia aprender a fazer isso. E aí eu não estava vinculado a um horário fixo. Ajustava com sua condição e minha, ajustava o tempo, e aí começou a transformação Talk to Brasil em podcast. Legal. Mas o formato é mesmo, é entrevistando pessoas sobre negócios. A lógica é a mesma. É a mesma. Aí quando você vê podcasting, e você entra em podcast tem N possibilidades de tipo de podcast. Vai de arte, de
saúde mental, de culinária, de qualquer negócio. E cada um desses tem Então, tem 3 milhões de podcasts no mundo. Eu escolhi business, negócios, porque é isso que eu sempre falei. Dentro do business, você também, quando você entra no Apple, no outro, você tem que dizer qual é o seu foco. Sim, É empreendedorismo, o que eu acho que eu tenho mais para falar, e estava startups, pessoas falando. Posso falar com executivos, posso falar do mundo corporativo? Sim. Mas a demanda de pessoas para entrevistar, a ideia de caju que está na sua cabeça, vinha disso. Então, eu vou ter um business, empreendedorismo, marketing, e Apple dá 3 subcategorias. Por que isso vai levar para search engine, tudo etc. Para que funcione. Bom, aí, Talk to Brasil. Depois eu criei o BBN. E por quê? A deficiência de idioma. Então, se eu consigo fazer isso em inglês, por que não fazer em português? Então, eu criei o BBN Brasil, então, que é o BBN, que é o Brasil Business Network, Brasil com S, Talk to Brasil com Z, dominava os 2 keywords, Brasil com Z, Brasil com S. Porque no passado, o Google separava Brasil com Z, Brasil com S. Hoje é tudo uma coisa só. Mas eu vi no passado, minha palavra-chave mais forte era Brasil com Z. Então, se alguém lá no mundo lá fora colocava Business Brasil, bingo. Legal. Porque gerava conteúdo, o site estava lá, me achava, a partir de consultoria, de advice, de ouvir, de conhecer, de marketing, de networking. Aí é outro lado do networking. Eu quero conhecer esse cara. Quem é esse cara? Estou dizendo que eu sou rei do networking. Não, eu. O Brasil está dizendo que eu sou rei do networking. Hoje se a gente digitar Rei do networking. Rei do Network, o primeiro link é o seu. O primeiro é meu. Agora, eu estou trabalhando para fazer isso em inglês. King of Networking Brasil. Se você entra King of Networking Brasil, com Z, você vai me achar. Então, essa é a parte de construção das pessoas, do marketing pessoal, tá? Credibilidade, autenticidade, continuidade, porque tudo que eu te falei, não é diferente no tempo. Ela foi se ajustando no tempo. Se adequa à tecnologia e à realidade do momento. É o momento. Passamos por uma pandemia, onde todo mundo precisava aprender a ser remoto. Eu já era remoto. Eu já era virtual antes da pandemia. Então, para mim, não mudou. Ampliou. Sim. Então, tinha o Talk to Brasil em inglês, tinha o BBN em português. BBN Brasil, eu gerei mais que 200 entrevistas. Então, para alguém lá fora, de novo, volta ao meu objetivo, alguém lá fora que vê isso, mesmo não falando português, esse é o King of Network. Esse cara entrevista em inglês, tem um monte de entrevista em português com brasileiros de sucesso em negócios. Este é o cara. Este é o cara. Então, essa foi a evolução dos dois. O que mudou para o meu terceiro podcast? Se esses dois estão dando certo, você vai, vamos potencializar os dois, mas o mundo estava mudando. Eu estava sendo achado por outros tipos de pessoas e empresas. Aqui no passado era muito o que eu chamo de empresa tradicional, industrial, que chamam brick and mortar, né? Fabril, não sei o quê. Aqui no Brasil, no passado, era eminentemente, tem que dizer que é minha neta. Era eminente industrial. Certo. O Brasil mudou do industrial para serviço, hoje é serviço. Então, o que eu precisava fazer? Ajustar. E nisso comecei a ser procurado por empresas que eu chamava de newcomers, empresas de capital de risco, startups lá fora. Tá? Desses startups lá fora, o cara que não queria vender caju, mas queria comprar caju, o wellness ou não sei o quê, queria saber do mercado brasileiro. E achava. Aí tem uma ideia que não sei o que, etc, etc. Bom. E esse pessoal, quando me achava, falava duas coisas. Brasil e brasileiro é difícil se relacionar. E eu já sabia disso, isso é um fato. Tá?
O Brasil não é aberto, não sei o que, não responde, aquela coisa toda. Bom, mas tem dinheiro. Para você crescer no Brasil, você precisa de grana. Sim. Precisa. A sua ideia de vender caju, você precisa de estrutura, você precisa de gente, mas você precisa de dinheiro. Sim, E tem investidor lá fora que tem dinheiro. Sim. Só nem precisa saber o que é sua ideia. Uhum. Então aí eu criei o terceiro podcast, que é esse aqui. Café e Networking. Legal. Por quê? Por essa atração. E eu validei isso dentro de uma empresa Venture Hub, aqui em Campinas. Gente, nossa. O que eu defendia? Esses jovens empreendedores sabem absolutamente a ideia deles. Eles sabem, me convencem do que ele quer fazer. Frente a frente. Mas ele consegue dizer isso para alguém lá fora. Ele não vai ser achado por alguém lá fora para começar a história. E foi bom, eu vou criar Café Network. Café Network é um podcast de 5 minutos, uma entrevista de 5 minutos. 5 minutos. Então aqui é o pitch. O que é? Tom Rioch, podcast host, king of networking, pitch your success. Então faz o pitch do seu sucesso. Então o que eu tenho? Uma plataforma que vai deixar você se vender. Legal. Parece world design. É fácil. Aí comecei Café Networking aqui no Brasil em português. Então vou oferecer isso para os startups jovens para se expor em 5 minutos. Em português. Isso já era difícil. O Brasil não consegue falar em 5 minutos. Eu fico imaginando aqui, eu com 5 minutos. Não, mas o investidor que tem $1 bilhão, ele vai te dar 5 minutos. É o pitch elevator. É o pitch. Ele vai dar um pitch. Isso acontece todo dia lá fora. Eu tenho $1 bilhão, você tem uma ideia. Ó, aqui está $1 bilhão. Tá? Não está mais em pilha de dinheiro, em Bitcoin, não sei o quê. Tell me, né? Fala para mim o que seu sucesso em 5 minutos. Não consegue. Mas já começa a falar, quando o Cabral descobriu que não sei o que, meu avô trouxe o primeiro tijolo de não sei onde, fez, misturou o sorvete, não sei. O cara já foi, já levou $1 bilhão para África. Sim. Aí foi bom, não está dando certo. Tem que pivotear, não é o pivot. Então o que eu fiz com o Café Networking? Foi achado por uma plataforma de matching nos Estados Unidos. Certo. Então, o que é essa plataforma? Chama-se PodMatch. Eles fazem um matching do entrevistado, alguém querendo ser entrevistado, com um podcast host. Legal. Então, se eu tenho um podcast, tem minha página do que é meu podcast, você paga para entrar nessa plataforma, dizendo que você pode falar do seja o que for. Você é autor do livro, você é empreendedor, você é o que é. E essa plataforma, que é pago, você paga para participar, o que ela faz? Ela faz um matching. Então, junta daquele critério de 10 keywords que eu acho que eu estou procurando, com os céus, quando eles coincidem, me oferecem por dia 3 pessoas para olhar. Legal. Então, vocês 2 e mais um. Então, eu mostro o perfil, tem a página, quem é essa pessoa, o que fala, foto, história, onde está, horário que pode falar, etc, etc. Um critério. Eu vou olhar e vou oferecer um match, aí eu mostro para vocês, se mostra o seu, eu mostro o meu. Bem, é isso. Vamos fazer um match? Vamos fazer um match. Aí do match nós vamos achar um horário. Sim, legal. Tá? Qual é o meu caso? Eu era diferente nessa, porque eu estava oferecendo uma entrevista de 5 minutos. A maioria é 20, 30, 5 dias, enfim. Meu era 5 minutos. É um conceito novo dentro de uma plataforma, um conceito novo lá fora. E quando eu entrei, eles me acharam. Falei, vou ser sincero, eu quero entrar, mas eu tenho um receio, isso é muito foco nos Estados Unidos. É muito US-centric. Meus podcasts, e esse podcast não é US-centric, é inglês-centric. Eu falo para o mundo que fala inglês, é bom ou ruim, mas essa é... Então, se você não vai ter gente de outros países, não me interessa. Por quê? Os Estados Unidos é muito concorrido. Não é que eu não vou achar
Mas eu não quero criar um podcast que tenha uma tendência focalizada num mercado único. Sim. Se eu sou uma pessoa dizendo que eu sou global, sou multicultural, tem que ter a ver. Falei, não, nossa intenção também é ser globalizada, aquele coisa. Falei, bom, vamos ver. E comecei. Então hoje já fiz mais que 200 entrevistas aqui, 160 só nessa plataforma. Então, eu exclusivamente só faço nessa plataforma. Os anteriores eram em português, tudo etc. Vi que o café e networking são 2 palavras-chave abençoadas. É assim? Sim. Que tanto lá fora quanto aqui, quando alguém derruba o café, está convidado para tomar um café. Não é assim? Vamos tomar um café? Você faz isso? Sim. Você quer tomar um café ou você quer saber alguma coisa? Mais conversado que tomar uma coisa. E lá fora é a mesma coisa. Pode ser chá, pode ser vinho, pode ser qualquer coisa. Mas no mundo é isso. Então aí eu vi que, falando do nome do podcast, tem que pensar. Quando eu pensei, o que eu sou? Rei do Network. É um podcast do Network. Café é um atrativo, é mundialmente conhecido. O nome do podcast é Café Network. E aí, neste processo da evolução, seguir tendências, que eu estou concorrendo como podcast no mundo de outros que estão criando podcast, como é que eu consigo potencializar? Isso é interessante, esse seu raciocínio, né? E aí agora eu quero aproveitar a sua experiência, quero aprender. Porque você teve todo um racional, né, desde o desenvolvimento do nome, até mesmo como conseguir ter conteudistas, né, outros entrevistados. Isso, assim, normalmente é vamos lá, puxando aqui para nós, a dificuldade. Tirando essa parte da plataforma, como que você fazia para convidar, para ter aceite as pessoas? Lógico, você já tinha uma boa rede de network construída, mas tinha essa barreira, né? Tipo, é um formato novo, um formato que as pessoas ainda têm trava. Acho que depois da pandemia as pessoas meio que perderam algum receio, mas até então, não, pra que eu vou participar, né? O que eu ganho? Eu vou dizer, hoje não é fácil. Nunca é fácil quando você tem uma nova ideia. Pode ser podcast, pode ser qualquer coisa. Quando eu comecei minha empresa, lá atrás, a maioria dos novos empresas falem no meu primeiro ano. Sim. É estatística. Sim. A maioria dos podcasts no mundo hoje não passam de 3 episódios. A maioria. Então tem milhares, mas também tem milhares que não passam do 3º. Isso por causa de dificuldade de conseguir convidar? Conteúdo, por causa disso que você falou, de achar as pessoas, de gerar conteúdo, de pensar no objetivo antes de começar. De fazer esse estudo do mercado, de entender o que está acontecendo. Tudo que eu te falei foi evolutivo. Foi olhando, foi estudando. Então eu me considero em inglês, o lifelong learner. Então tudo que eu sei, aprendo. Todo dia aprendo coisa. Hoje, no marketing, no branding, está mudando todo 5 minutos. Sim. Então a gente tem que estar atenado. Então das minhas personas do que eu faço, de palestrante e tudo, etc., eu fui naturalmente trazendo o meu foco. Uma coisa que eu aprendi, isso não pode ser tudo para todo mundo, embora tenha mercado. Porque no meu caso específico, eu tenho que dividir minha energia para atender tudo isso. Se eu não tenho isso, não tenho recurso, eu tenho que trazer o foco. Mas também não quero abandonar meu ser. Se eu sou o rei do networking, relacionamento, acredito nisso, é simplesmente não, de uma forma complexa, uma forma de gerar relacionamento a um nível planetário. Brasil, lá fora, tanto faz. Para mim é gerar relacionamento. Não só de gerar, de ser achado. Que para mim, há muito tempo, o segredo do networking são 2 coisas simples. De ser lembrado e de ser achado. Sim. Que muitas vezes nós lembramos de alguém ou de uma empresa e não acha. Então, mas será que colegas da faculdade, vocês se formam onde? Na PUC. Quantos alunos estavam no seu classe? No primeiro começou com 100 pessoas. 100.
Quantos desses 100 você tem relacionamento até hoje? 5. 5? É 5%, é o conversion. É assim. Tá alta ainda. Agora, desses 100, você se relaciona com 5, provavelmente 20 estavam interessados em nada, tira eles fora. Sim. Mas a maioria, esse resto que você não está relacionado, está um sucesso em algum lugar, fazendo algo. Com certeza. Mas você não conhece. Sim. Você estava ao lado deles por 4 anos e não sabe quem é, sim, onde estão. É então eu estou falando você, qualquer um. Uhum. Por isso parte do meu foco foi em jovens. O seu branding começa na escola. Os colegas. Se todos vão ter um sucesso, pode ser que não. A maioria sim. A maioria também tem pais, mães, que faz coisa, que não sei o quê. Sim. Participa de associações, vai na igreja, corta cabelo, não sei. Então, esse é o processo de relacionamento que começa na escola. As escolas não ensinam isso no Brasil. Lá fora, isso é parte do seu relacionamento. Eu relaciono com pessoas que eu fiz no colégio. Faço parte hoje, são plataformas de pessoas que me formei mais do que 50 anos atrás no colégio, na universidade. Mas tem como acessar. No LinkedIn não tenho acesso a todo mundo que se formou no Bowling Green University. Frequentemente eu recebo do LinkedIn, tem alguém do Bowling Green que talvez você quer conhecer. Então eu não estou trabalhando, a plataforma está trabalhando para mim. Vocês devem receber isso. Sim, sim. Mas você fica assustado. Acho que no LinkedIn, acredito que tem algumas áreas que tem muitas restrições. Por exemplo, eu participei de alguns encontros assim, o pessoal da saúde quase não usa. Advogados também quase nem usam o LinkedIn. Até cheguei a comentar com um amigo meu de infância, assim, a gente estudou junto sexta série. Aí eu conversando com ele, um outro amigo dele advogado, ele falou, cara, eu tenho LinkedIn, mas nunca atualizei. Eu falei, cara, ali está a oportunidade. Ali que está as pessoas que você quer conectar no momento que elas estão propícias a receber esse contato. Aí ele falou, putz, nunca pensei nisso. Então tem algumas áreas, aí tem outras áreas, por exemplo, marketing, publicidade, e outras pessoas que usam o LinkedIn com um nível mais de nativo da própria plataforma, que recebeu a conexão ali, a pessoa já conecta, já manda mensagem e por aí vai. Então tem algumas diferenças ali, até mesmo pela profissão que a pessoa tem ali dentro. Sim, não concordo. A parte da advocacia no Brasil é isso, porque eles acham que vão para preso se eles começam a promover, ponto. Isso é a única aqui. Outra profissão que não se expõe são jornalismo. Pessoas de comunicação não se expõem. Sim, é verdade. Jornalismo, você não acha? Por quê? Eu acho. Eles acham que todo mundo conhece. Não, estão me vendo, isso, estão nos redes, não sei o que. Isso, em parte, é verdade. Mas, formar a persona profissional, esse é o pedaço que eu falo que é lindo. Eu, como profissional, podcasting no mundo não é uma profissão. Em lugar nenhum. Tá? Então, eu tenho que formar. Eu tenho que dizer até para LinkedIn, que eu sou? Você entra no meu LinkedIn, podcast host. Podcast, multicultural communication, eu vou pôr esses outros adendos que alguém vai achar. Sim, as palavras-chave, né? Palavras-chave. Você vai trabalhar nisso de quem sou eu hoje. Quem eu estou hoje não é consultor. Não estou alimentando isso. Tá? De novo, eu não quero jogar energia, tá? Que hoje eu estou sendo mais focalizado, vamos dizer assim. Como qualquer um deve ter. Você é um caju. Se uma ideia de caju, você tem que focalizar. Você pode ver, não é só o caju, pode ser limão, pode ser outras coisas, pode ser frutos tropicais, aí a coisa vai. Mas você começa e cria um processo, olha para o seu marketing, seja o que for. Perfeito. E o que eu fiz? Estou fazendo. Então, onde isso vai me levar, não sei. Dentro desse ponto, onde vai te levar, mas até por você ter iniciado toda essa transformação, né, do início, até mesmo do popularização do podcast no Brasil, e até, como você falou, as tendências no mundo. O que você acha que vai ser tendência com relação ao formato daqui a uns anos? Bom, o que eu espero que seja, que embora não é uma profissão, o que eu tento fazer, que é sugestão para quem está ouvindo e vendo, é que age como se fosse uma profissão. Tá?
Tá? Então, o que eu faço, a forma que eu me mostro, eu acho que é profissional. Tá? Saiu do amadorismo para profissional. A pandemia trouxe comunicação de uma forma geral necessário para muito live. Sim. Muito alguém que teve um telefone na mão poderia gerar um live multiplataforma, qualquer coisa, qualquer lugar. Eu não vou menosprezar nada disso. Mas os lives, eles são como gelo no deserto. Eles não são permanentes. Tá? O podcast, como formato do jeito que está, ela faz parte, como você escrever um livro. Sim. Ela ajuda no legado. Ela se torna permanente. Enquanto os episódios, todos os meus, ainda estão registrados num lugar e estão sendo propagados, e tem gente ouvindo depois de anos. É o Tá que lá. a gente chama de conteúdo evergreen. Está lá. E como eu estou focalizado em negócios, tá? Empreendedorismo, isso também, graças a Deus, tem permanecido. E eu acho que vai continuar tendo empreendedorismo, novidades, por algum tempo. Tá? Aquela estrutura corporativa do passado que a gente conhecia de big business, não vou dizer que vai deixar de existir. Mas o foco nas pessoas continua. Eu acho que vai continuar em tempo. Então, eu quero estar nisto. Porque meu foco é não só o que eu estou fazendo, quem que eu quero atingir. Sim. Quem que eu quero que ouça. Não o que eu estou falando, mas meus experts estão falando. Então, eu mantenho uma atualização via as pessoas que eu entrevisto. Você está no dia a dia, tá? Da sua empresa, daquilo que você está fazendo, da sua nova ideia, da sua reação com o mercado, de qualquer coisa. Então, se eu consigo ter uma plataforma que eu alimento, e se meu negócio é promover pessoas de sucesso, em inglês ou português, 30 minutos ou 5, esse é meu negócio. E através disso, continua a ser achado por pessoas que são experts e que querem que eu ajude a promover eles. Faz sentido esse... Sim. Esse componente, esse mecanismo, ainda acho que vai permanecer. E vai permanecer se eu consigo manter isso como sucesso. Claro. Vai ter gente, coisa que é interessante, vai ter gente que quer ouvir. Essa plataforma pode mudar, tá? A forma de fazer isso. O que eu gosto dessa que nós estamos fazendo hoje, que eu adiciono muito crença, é a parte presencial. Tá? Vocês lembram, eu tive aqui, pré-pandemia, que uma das minhas ideias no BBN, e no Brasil especificamente, era de gerar podcasts presenciais, que eu chamava In-Company Cast. Então, o que era? Para vir aqui, como vir aqui, gera exatamente o que vocês estão fazendo, um conteúdo que é, de um lado, áudio, tá? E que vai ser ouvido, o consumo do que nós estamos falando vai ser ouvido, pela maioria. Mas ela pode ser visto, também. um outro componente. Eu falo pra minha namorada que eu assisto podcast, ela falou, não, sério. Quem vê podcast? Eu vejo Não, mas podcast. tem. Não tem, tá? Volta. Essa parte de ver, a parte do vídeo, ela adiciona pela autenticidade. Isso fortalece a credibilidade. O que eu falo e defendo, eu também sou entrevistado, não sou aqui, fui entrevistado por outras plataformas, outros podcast hosts, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, na Macedônia. O que eu defendo? O que eu acho que precisamos fazer? Eu devolvo isso para vocês que estão nesse caminho. Nós somos a voz, nós somos o rosto, mas mais nós somos o espírito, eu chamo em inglês do heart and soul.
Então, se nós somos o coração, e o que as pessoas, obviamente eles querem ouvir, mas o que eles querem é algo autêntico, que tem um pouco de emoção, tá? Que não seja fria. Porque nós estamos caminhando, o mundo está caminhando na inteligência artificial para algo absolutamente mecanizada, montada. Eu não vou chamar que é fake, mas ela não é natural. Sim. Tá? Se é bom ou ruim, eu não vou julgar isso. Mas minha crença no futuro é que as pessoas vão querer ouvir pessoas reais. Tá? Por quê? Nós somos defeituosos. As pessoas todas são defeituosas, não são perfeitos. Se seu inglês não é perfeito, o meu português também não é. Mas eu não estou nem preocupado com isso. Eu não uso isso como uma trave. Fala. Se não entende, a pessoa vai... Quando eu cheguei aqui, eu aprendi espantando pessoas. Eu falava cada bobagem. E é então, essa autenticidade, o realismo, eu acho que vai permanecer no futuro. Perfeito. E ainda mais vai gerar mais valor. Sim, porque quando tudo tem um padrão e algo quebra esse padrão, ele destaca. Então, a autenticidade, a personalidade, isso faz tudo parte, né? A partir de um momento que você tem uma identidade, diversas pessoas, diversos formatos, extremamente pasteurizado, né, igualado, qualquer pessoa que destoa um pouquinho, ela destaca. É uma quebra de padrão. Então, o futuro é essa. O futuro é de gente real, de ideias reais, forma de comunicação, em todas as suas formas, vão permanecer. O que nós estamos fazendo num podcast, que vocês estão fazendo, é uma ferramenta de uma caixa de ferramentas. Posso continuar falando, vocês podem continuar buscando a parte presencial de clientes, sim, sendo atraído, não só no Brasil, lá fora. Tá? Então, tudo isso vai continuar existindo. O mundo vai ficar cada vez mais seletiva e selecionado. Então, eu preciso ficar remando o meu barco para ser lembrado e ser achado. É interessante isso que você fala, né, sobre ser achado e ser lembrado, porque é basicamente o resumo das estratégias de marketing. A pessoa precisa, e você, até mesmo da forma como você idealizou os podcasts, desde o nome, desde as estratégias da divulgação, da promoção desses conteúdos, foi justamente um resumo do que é o marketing. O site precisa ser achado. E às vezes muitas pessoas, muitas empresas até têm dificuldade de, nossa, mas eu quero que meu site tenha isso, eu tenho não sei o que, quero que minhas redes sociais tenham isso, não sei o que. Mas em nenhum momento ela pensou, não, como que o meu conteúdo ou como que as minhas propriedades digitais vão ser achadas e vão ser lembradas. Bom, eu vou adicionar mais uma coisa que 2 anos atrás, quando eu comecei, isso eu falo para meus entrevistados, está no meu papel. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos gerando conteúdo. Sim. É isso, nós somos geradores de conteúdo. Mas mais do que isso, nós estamos gerando voice searchable content. Conteúdo achável por voz. A gente levantou isso, num dos nossos podcasts fez tendências de marketing. E essa é uma das tendências. O Google já fala isso há muito tempo. Não é tendência, é real. Real justamente. Já, né? Por que eu voltei dos 5 minutos? Um dos componentes, quando eu mando minha página para um entrevistado, eu falo na minha página lá. Nossa audiência, em todos os podcasts, minha audiência primária são os robôs e bots do search engines. Você está falando robots? Sim. Há mais do que 2 anos, Google e os outros search engines transcrevem todos os podcasts. Não são todos. E indexam. Então, hoje, cada vez mais, nos Estados Unidos, eu falo, o americano acorda falando com geladeira, ele fala com carro, fala com luz. Ainda não chegou aqui. Mas o que muita gente faz aqui, você pega isso, você entra no Google e você fala. Sim. Então, eu educo,
Porque eu te falei, Tom Rioch é difícil, meu nome é difícil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no Google de vez em quando e falar Tom Rioch. Tom Rioch. O pessoal acha que tá louco. Tom Rioch. Aí ela vai me trazer um resultado, que não é eu. Sim. Se eu entro e falo, o rei do networking, vem, falado. Tudo que estamos falando, aí volta, 5 minutos. Se eu consigo compactar, qual a diferença de 5 minutos e 20? Compactação das palavras. O foco naquilo que é importante para você e no seu negócio, mas que traz uma tranquilidade para o robô. Então, meu robô, nossos robôs, eles são 100% leais. Sempre que eu falo, eles estão lá. 24 horas por dia. Estão lá ouvindo. Minha introdução dos meus podcasts não passa de 30 segundos, 40 segundos. É bem seguindo as linhas do script que eu faço. Porque dentro do primeiro minuto, eu quero trazer a voz do meu entrevistado. Eu vou falar sucintamente quem é o entrevistado. Primeiro eu falo o que eu estou fazendo. Café Networking Podcast, entrevista experts. Bingo. Sou Tom Rioch, rei do networking, do meu estúdio hoje em Vinhedo do Brasil. Segunda frase. Terceiro, estou falando aqui com o nome da pessoa, que é alguma coisa, falando de Atlanta, Georgia. Pá, pá, pá. 35 a 45 segundos, aí eu faço a pergunta. Você lembra do rádio que eu falei a pergunta? Minha pauta é, a primeira pergunta que eu vou jogar para você é essa. Aqui no plataforma já fala, eu posso falar disto. Pega essa, ó, essa vai ser. Começa. Bingo. Os robôs estão, ó. E cada vez mais, eu já falei os keywords a respeito de você como expert. Sim. Então você é o CEO, você é o autor do livro, você está vendendo caju no Brasil, não sei. É isso. É isso que o robô quer saber. Sim. Então ele já está trabalhando. Então se em 1 minuto o robô sabe que dentro dos primeiros 60 segundos eu vou trazer outra voz, o robô está lá e fala, ó, aqui vem outro. Aí já está, ó, outra voz, outras palavras. Inglês, português, chinês, tanto faz. E já aí... Já pega esse Aí outra voz. Sim. Então, eu falo o seu nome, eu falo o que você faz. No fim, eu vou pegar seu nome e vou soletrar. Hoje falamos com, eu vou soletrar seu nome. Falar letra por letra. Por quê? É o robô. Tem João da Silva, tem João da Silva, tá? Larissa, seja Larissa com Zé, Thomas, você tem S, tem Z, tem H. Então, soletra seu nome, soletra o nome da sua empresa, e conforme o URL que eu vou imputar um URL que vai voltar para você, eu vou soletrar esse URL. Porque falada, seres humanos reais, podem não entender. Robô pode não entender. Você quebra o seu É lembrando, isso? sim. Se eu falo Larissa Bittencourt, bom, e como é que é isso? O robô está tudo desestruturado. Eu vou letra por letra. Como é que se descobriu isso? Conversando com o robô. Justo. Na prática. Implementação prática. Louco. É. Mas você vê o que dá certo. Sim. Então, o marketing viral, digital, analógico, no saco marrom da padaria que era atender bem para atender sempre, não está diferente. É o que funciona. Voltando a falar do networking e de ser lembrado e achado, e na parte presencial. Tá? E aqui nós falamos virtual, o podcasting é virtual. Mas a parte presencial é importantíssimo. Sim. Voltando à autenticidade, o realismo, né? Essa parte de mão na massa, de tocar e ver. Então isso, a tendência do futuro é isso voltar a ser valorizado. Legal. Embora todo mundo ache que a pandemia mudou tudo, eu acho que tudo muda. Mas você vai refinando e o parte presencial
continua sendo essencial. Então, eventos, convenções, Câmara Americana, a SIC, eventos que as pessoas vão para ter o contato, para rever. Não de rever quem você conhece, mas de ver gente que eu não conheço. Sim. Mas uma dica que eu usei no passado é isso, é um crachá. Então, esse é o crachá que é o logo do meu podcast, BBN. Eu tenho um para cada um dos podcasts. Então, quando eu ia em eventos presenciais, e de novo, falando de rapidez do tempo de encontro, do network, no verso, é o QR Code do LinkedIn. Então, isso, vocês têm um cartão? Não tem. Mas hoje todo mundo tem o celular. Tem um device. Sim. Tá? Então, eu usava esse crachá, virava rapidamente e falava, bingo. Então, dentro do minuto de contato, você viu, eu vi. Se você tiver interesse em me achar, tá aqui. Sim. Se não tiver, estamos amigos do mesmo jeito. Não fica mal. Mas eu estou dando as ferramentas de ser achado. E uma predisposição, que eu falo, o cartão, é uma predisposição, é uma cortesia de oferecer o quê? Informação de como me achar. Se você tem ou não tem, se você quer me dar seu cartão ou não é meu problema. É com você. Se quer usar, tá aí. E aqui dá, que nem você falou, né? Dá a oportunidade de lembrar. Ou de achar. Não tem interesse, joga. O cartão com foto normalmente não joga fora. Tá? Pode não achar. Mas qualquer um que eu dou hoje, ainda dou, que é uma raridade. Você vai em eventos, ninguém tem cartão. Tudo automático, tudo não sei o quê. Mas só esse ato, eu acho que uma cortesia, é um momento de marcar. Sim. Tá? Realmente essa questão do cuidado, da atenção do pessoal, que nem você falou, a foto, né, não vai ser jogada fora, isso traz realmente um gatilho de lembrança que é muito forte. Para finalizar aqui, eu vou fazer 2 perguntinhas assim com relação a podcast. Qual que foi o mais desafiador que você teve que gravar? Qual foi o? Mais desafiador. Mas o desafiador é o podcast que não aconteceu. Foi cancelado, tá? Ou por razões técnicas não consegui, ou a pessoa por agenda não conseguimos alinhar. Tá? E ainda hoje nós temos uma restrição do tempo. Então tem gente que está em locais que eu gostaria de entrevistar, mas pela dificuldade de horários, de alinhamento, isso é até frustrante. Tá? E qual que é o seu podcast favorito? Porque imagino que como um produtor, um conteudista, você também se inspira e tenha outras fontes de referência. Bom, é um podcast lá fora de uma pessoa que eu já entrevistei ela e ela já me entrevistou algumas vezes. Chama-se Reinventing Perspectives. Tá? Isso é de uma mulher que me achou pelo nosso matching, me entrevistou. Ela estava naquela época em Perth, Austrália. Então, fiz a entrevista com ela. Por que é minha favorita? Que eu aprendi com ela, é uma pessoa que conseguiu, do formato, do que é gerado num podcast, o podcast dela é áudio e vídeo, aprendi o que ela faz num podcast inteiro, que é mais ou menos quase 1 hora, ela fatia, reusa, descobre coisas do que eu falei que nem lembro o que eu falei e multiplica. Sim. Tá? Então já entrevistei ela de novo, ela mudou para Tasmânia, em Austrália, que nem sabia onde está a Tasmânia, mas volta. Você conhece uma pessoa e vai te levando. Ela já indicou pessoas para mim da Alemanha que já entrevistei. Então essa evolução do networking, ela começa e não termina. Você acha que é uma coisa bem interessante que você falou a respeito do network, eu nunca tinha pensado dessa forma, é que é um processo. Processo. E o foco dela, como Reinventing Perspectives, ela tem um foco no jovem empreendedor.
Ela fala muito para os jovens na África, tá? De como ajudar esses jovens e como levar conteúdo. Então, se ela me achou e achou que aquilo que eu posso falar de networking e branding é bom para a audiência dela, isso para mim é uma realização impagável. Tá? Então, por isso é minha favorita. Legal, excelente, assim. Muito obrigado pelo Tom aceite, pela participação, né? Tom Rioch. T-O-M-R-E-A-O-C-H. É isso. Tá aí, ó. Robozinho, pega aí. Obrigado, obrigado a vocês pela participação. A gente espera, né, mais aprendizados, porque essa conexão realmente se torna um multiplicador, né? Você já não é conhecido como o rei do network à toa, né? Você é uma ponte de conexão extremamente valiosa, né? Tem feito a diferença não só em Campinas, mas no todo o ecossistema de empreendedorismo, né? Então, a gente aprendeu bastante com você e só agradecemos, né? Isso aí. Obrigado pela presença e obrigado pessoal também. Obrigado. Fechou.